Lua chega em sua fase de quarto minguante, trazendo intensidades, profundidade e potencial de cura do signo de Escorpião. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que para a astrologia, o quarto minguante, né, ou seja, acontece ali o momento da iniciar a finalização do ciclo lunar, é marcado por uma quadratura minguante, ou seja, é uma tensão para finalizar, né? É um incômodo que se manifesta para a gente tomar uma atitude, para a gente fazer alguma coisa e a partir dali buscar a finalização, buscar iniciar, né, principalmente aquele momento de maior reflexão, de introspecção. É um convite interior, né, para a gente se voltar mais para dentro, analisar o que não deu certo, o que precisa ser jogado fora, o que tem que ser eliminado, quais as bagagens que não são mais necessárias a partir desse momento e fazer todo um processo de limpeza, né, de purga. Ou seja, para a gente sair desse quarto minguante mais leve, né, com menos carga, se preparando, né, eu costumo falar que a gente vai tratar da terra, né, tirar dali o que não presta, as ervas, aquele mato ali que cresceu junto. Quando vier a lua nova, a gente possa semear coisas positivas. Como esse é o quarto minguante, eu vou deixar aqui também o vídeo da alunação completa para quem não assistiu, saber quais os potenciais estavam desenhados no início desse ciclo. E vale lembrar que muita gente pergunta assim, eu posso cortar o cabelo na lua minguante, né? Tem esse tipo de coisa. O ideal é que a gente entenda as energias de cada uma das fases, de acordo com a visão astrológica, vale sempre lembrar. Aqui a gente está com menor intensidade de fluxos. Observem os líquidos do planeta em geral e veja se a gente está falando de muita chuva, de maré muito intensa, coisas assim, ou se a gente tem uma leve diminuição. Porque agora, né, iniciando a fase minguante, a tendência é que os líquidos estejam diminuindo, né, recuando das pontas para o centro. E isso favorece cortes, favorece um monte de coisa. Mas é o que eu sempre falo, né? É uma fase que tende à finalização, só que nem sempre, né, o fluxo da vida, né, os ritmos aí estão de acordo com isso e a gente precisa continuar fazendo as coisas. Não é que a fase é para finalizar que eu não posso iniciar alguma coisa ou que eu possa divulgar alguma coisa. Quer dizer que algumas energias precisam ser compensadas para, de acordo com o que está apontado, eu conseguir um fluxo melhor dentro daquilo que eu quero. Mas não é que existe uma proibição de corte de cabelo ou que existe uma proibição de coisas que podem ou não fazer durante a lua minguante. O direcionamento principal é para que a gente faça essa reflexão, essa finalização e se volte mais para dentro, né? Tenha um pouco mais de tranquilidade, esteja mais quieto para perceber aquilo que precisa ou não ir para frente. Acontecendo no signo de Escorpião quer dizer que traz intensidade, eletricidade, profundidade. Escorpião é um signo que é desafiador de lidar porque ele tem aspectos que são enganosos, coisas que passam despercebidas, coisas que a gente muitas vezes não enxerga e que é necessário um aprofundamento. Só que eu trago sempre essa reflexão, é uma espécie de um espelho d'água que a gente não enxerga na profundidade. Para isso é preciso mergulhar a fundo, ir além, né? Buscar lá na profundeza para trazer à tona muitas vezes aquilo que precisava. Nesse sentido também a gente tem que pensar no aracnídeo que representa o signo que se esconde da luz do sol, porque uma vez tocado pela luz do sol, a pele, né, a carapaça ali, não sei o nome exato, resseca e ele morre, né? Causando ali um ressecamento de toda a estrutura, né, do aracnídeo. Então é muito importante que toda vez que a gente está lidando com a lua em Escorpião, essa intensidade da luminosidade pode ser difícil da gente trazer muita coisa à tona, da gente lidar com os desafios. Agora, tudo precisa ser muito intenso, tudo precisa ser muito elétrico, né? Às vezes com muita passionalidade, é um signo do elemento água,
né? Algo que traz uma explosão, uma profundidade, um volume gigantesco de coisas subjetivas, ocultas, intensas, sentimentos à flor da pele, muita coisa nesse sentido. Então é importante considerar também nesse fluxo, porque onde estiver o escorpião no mapa, existe o potencial de cura. Agora, por exemplo, a gente está na fase minguante, a possibilidade de curar, né, de a gente fazer esse trabalho e romper com muita coisa que ficou para trás, né, cortar essas linhas que nos amarram ao passado. Isso não necessariamente é tão fácil de fazer quanto eu estou falando aqui. Às vezes requer ferramenta, às vezes requer terapia, mas o principal é dar um basta, né? Parar de querer carregar essas coisas, esse sofrimento, toda aquela carga, seja qual for, e tomar a decisão de que a partir de agora vai ser mais leve, vai trazer mais leveza, mais simplicidade até para lidar com os desafios da vida. Então vamos dar uma olhada na mandala para ver os outros potenciais que estão desenhados ali, e eu peço também que compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar, porque o canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E aí a gente chega ao quarto minguante, né? Acontecendo no dia 2 de fevereiro, às 20 horas e 17 minutos do horário de Brasília, com o Sol a 13 graus de Aquário e a Lua a 13 graus de Escorpião, né? Começando o movimento de finalização. A quadratura minguante que marca para a astrologia o quarto minguante. Então é uma tensão, é um incômodo, é aquilo que eu sempre falo, a gente precisa, neste momento, voltar para dentro, tá mais introspectivo, mesmo que seja aqui um signo muito social, né, muito coletivo, que é o signo de Aquário, mas a gente precisa analisar os temas internamente, ver aquilo que prestou, ver aquilo que precisa ser jogado fora, né? O que precisa ser eliminado durante essa fase para que haja abertura de algo novo durante a próxima lua nova, né? Tem que jogar fora, tem que ter espaço, é o que eu sempre falo, tem que dar vazão. Às vezes, aquilo que foi plantado durante a lua nova, que aconteceu no dia 11, né? Não vingou, mas isso às vezes traz um potencial de frustração por conta até mesmo dos resultados imprevisíveis, né? Que o Urano simbolizava ali. E a gente vai falar mais uma vez sobre Urano. Porém, aqui é preciso lembrar que há um potencial de cura, que é a Lua passando no signo de Escorpião. Ou seja, se o resultado não foi o esperado, não foi como estava sendo planejado, né? Ainda assim pode se recuperar disso, né? No sentido de continuar, transformar essas experiências, entendendo ali que muitas vezes são fases, né, que a gente passa, nem tudo vai... Aliás, na vida, né, nada é de acordo com aquilo que a gente idealiza. Por isso que eu falo tanto, vamos botar o pé na realidade, na própria realidade, porque a partir daí a gente começa a viver de verdade. Se a gente idealiza demais e se perde, corre o risco de, às vezes, não ter o resultado esperado, quebrar a cara e ficar frustrado. Aqui a energia vem nesse sentido de transformação, de recuperar, né, de ressurgir das cinzas. Mas é também de forma profunda, intensa, elétrica. A gente vê que o Plutão já ficou para trás, então não temos mais a energia de Plutão influenciando essa fase, mas a gente tem aqui a quadratura de Sol e Urano, a quadratura minguante, né? O Urano que já tinha iniciado com Júpiter o fechamento do ciclo, e aqui também já, né, ainda permanece essa quadratura, agora começa a finalizar também, vai começar daqui uns dias, daqui a 6 dias, a fechar também com Urano. Mostra mais uma vez a necessidade de transgressão, de ruptura, de ir além dos limites da essência, deixar essa essência. Urano rege Aquário. Então a gente tem uma energia aqui mais, né, importante a ser considerada, porque o Sol está fazendo essa quadratura com Urano, passando num signo que o próprio Urano rege, e os temas do Sol vão ser irradiados a partir da energia do signo de Aquário, mas também com essa imposição dessa necessidade de ruptura, de transgressão. Urano eu chamo de o grande quebrador de correntes com o Sol, ao mesmo tempo que a Lua caminha para fazer uma oposição exata também. Ou seja,
na essência, no emocional, tudo se torna imprevisível, traz uma energia de rebeldia, principalmente se a gente vê que não alcançou aquilo que estava iniciado, né? Aquilo que foi iniciado durante essa fase, e esse potencial de transgressão, de mudanças bruscas, pode ser usado para o bem, né? Para o positivo ou para o negativo. Vai depender da consciência de cada um e principalmente de como vivencia isso. Às vezes o potencial ali de algo estranho, de excêntrico que Urano traz, de rebelde, né, de ousado, de progresso, isso incomoda muita gente e as pessoas fazem uma força muito grande para segurar, para reprimir essa tentativa de ser mais livre, de ir além. Isso tudo são energias, são reflexões que precisam ser feitas aí no fechamento, principalmente nos projetos. O projeto que queria que fosse algo maior, né, que alcançasse algo maior nesse período, às vezes está lidando aí com a imprevisibilidade do resultado. O ascendente cai a 14 graus de Virgem, então pede uma organização, pede limpeza, pede uma rotina, uma espécie de roteiro para lidar com essas essências, uma espécie de roteiro para lidar com essas energias. Quanto mais organizado for, melhor vai ser a chance de fazer essa finalização e de encontrar algo que às vezes estava incomodando ali durante esse período e que não prestava e que precisava ser jogado fora. Tem esse potencial. O signo de Virgem também é muito crítico, muito detalhista, analítico, o que ajuda a fazer esse movimento de finalização se não se apegar demais a detalhes. Ai, mas não deu certo por isso, por aquilo. O fato de não ter dado o resultado esperado, de não ter correspondido ao ideal, não necessariamente quer dizer que a gente precisa esmiuçar cada detalhe, principalmente com essa energia do Virgem aqui. A questão mesmo é jogar fora, fazer a limpeza, que é algo também de Virgem, né? Ver o que precisa, o que não precisa, o que presta, o que não presta, joga fora e vai em frente. Fatura logo, não fica, né, prendendo demais aquilo que queria, que deveria, enfim, realizar nesse ciclo. E lá no meio do céu, a bússola dessa fase, né, o signo de Gêmeos mais uma vez, apontando ali para carreira, vida pública, profissão, que a gente precisa ter um pouco mais de dinamismo, liberdade, de racionalizar as coisas muitas vezes, olhar as conexões, as trocas, né, os contatos ali que podem ajudar nesse momento. Às vezes a energia é para finalizar, mas não vai fazer isso, né? Não quer dizer que não possa começar algo, eu sempre lembro isso. O importante é que se começar, vai ter que compensar essa energia que a Lua está no momento ali final, né? Então a Lua minguante tende mais para finalizar coisas do que para começar. Então essa energia também pode ser usada para finalizar algo que esteja pendente, vale muito a pena lembrar. E essa análise aqui, tanto do signo de Virgem quanto do signo de Gêmeos, que ambos são regidos por Mercúrio em Capricórnio, passando muito próximo no grau que foi o da Lua Nova, ele pode ser usado para fazer essa análise. O que não está mais prestando, né? O que pode ser aqui trocado, jogado fora, para fazer essa fase, né? Essa mudança de fase de uma forma mais rápida, de uma forma mais fluida, digamos, com mais facilidade e não se apegar tanto. Mas aí também vai precisar experimentar os dois lados, né? A vida pública vai mostrar isso. Essa energia do projeto, do empreendimento, como eu gosto de chamar, que vinha sendo trabalhado ao longo dessa alunação, na vida pública é assim que vai ser necessário lidar. Lembrando que para quem quiser, na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros, né, para expandir ainda mais esse que eu chamo de radar a 1000% das energias astrológicas. Na fase, então, da lua minguante, né, do quarto minguante, é preciso fazer as limpezas, as purgas, as transformações, ainda mais com a lua em Escorpião, que traz ali um potencial natural de crise, né? Como é uma energia para transformar, para causar mudanças, até tem muita ressonância com a morte, né? Não necessariamente a morte física, por isso eu falei de romper com as cargas do passado, de deixar morrer, muitas vezes, aquilo que trava a gente de avançar. Muita gente fala assim, eu quero progredir, eu quero
fazer um monte de coisa, nada vai pra frente, tá tudo travado, porque tá, de alguma forma tá segurando tudo o que aconteceu. Os eventos traumáticos, né, as situações difíceis, as decepções, as frustrações, a quebra da expectativa, tudo isso vem sendo carregado. Imagina que desde o momento que você sofreu alguma decepção, algum trauma, é uma linha que você tá carregando até hoje. E isso, né, tem um peso muito grande. Imagina, né, toneladas de linhas aí ao longo, né, se fosse possível fazer isso, né, trazer uma linha lá de trás até hoje, pesaria toneladas. Então isso simboliza uma linguagem simbólica do peso que muitas vezes a gente carrega por se manter, de certa forma, apegado àquilo que aconteceu. Mas como assim? Eu tô apegado? O que é isso? O que você tá falando? Eu não quero saber de trauma, mas isso fica no subconsciente, isso fica de alguma forma e a gente não se atenta para isso. Não se atenta que a gente precisa romper. Muita gente carrega trauma porque aquilo ali meio que valida a história da pessoa. E enquanto ela carrega, a palavra é literalmente carregar. Esse é o esforço que a gente faz para continuar com essa carga do passado, trazendo e levando ela para frente. A partir do momento que a gente se atenta para isso e fala, não quero mais saber, não importa o que aconteça, eu vou dar a volta por cima, chega disso, já cansei de repetir a mesma história, de me colocar muitas vezes na posição de vítima, as coisas vão. Por que eu tô falando tudo isso? Por conta da cura, né? Eu falei, Escorpião traz o potencial de cura, mas como que vem essa cura? É algo que tipo assim, ai, passou, não sinto mais nada? Claro que não. A cura só acontece quando a gente tá numa jornada, num processo, numa busca pela cura. Qualquer coisa na vida se manifesta dessa forma, ou seja, enquanto a gente está na defensiva, mantendo aquilo ali dentro da gente, fazendo mal, que muitas vezes se manifesta fisicamente e ativamente a gente está fazendo isso sem perceber muitas vezes, né? A gente só vai se atentar para isso depois, começa a ficar esperto e não quer mais carregar nada. Mas enquanto a gente está mantendo aquilo ali dentro, isso vai manifestando em várias formas, inclusive em desafios desnecessários. Ou seja, aquela situação que de tempos em tempos a gente revisita, né? De acordo com o trânsito, dependendo da ativação, aquele assunto é trabalhado de uma forma ou de outra. E aí fica remoendo, vai aumentando ainda mais a força daquilo, a importância que se dá para aquilo e a cura não acontece. Então é por isso que pra gente buscar a cura, pra gente se limpar de verdade, né? Pode fazer banho, pode fazer o que for, mas se não tirar isso que está fazendo mal lá dentro, não vai adiantar. Isso tudo é o potencial desenhado nessa fase de lua minguante em Escorpião. Então vale a pena aproveitar. Aí vai de cada um. Precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa fazer, né, um monte de coisa? Faça. Né? Faça, coloque para fora. Eu observo que tem muita gente carregando muita coisa e às vezes a gente vê na expressão corporal da pessoa que ela está carregando algo, um mundo ali, né? Tem até a figura do Atlas que carregava o mundo, né, na cabeça. A gente pode pesquisar, ele é curvado assim, né? Porque o mundo pesa horrores e é um símbolo para isso, né? Para as cargas que a gente está levando e só faz mal pra gente, mas a partir do momento que a gente fala livre-arbítrio, poder, autoconhecimento, né, poder na mão de cada um de nós e falar, chega, não quero mais, vou me livrar disso, a história é diferente daqui pra frente, a coisa começa a mudar, os caminhos abrem, né, quem tá aí com caminhos fechados vai ver que é isso, hein, dá uma olhada. Vai fazer essa reflexão, aproveita a lua minguante e traz esses potenciais de curar essas mágoas, ou seja, as más águas do passado. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quer saber mais sobre os trânsitos, os potenciais, se tinha alguma energia influenciando o mapa no momento que acontecer algo mais profundo na vida? Tem um link na descrição para me chamar no Zap e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.